Antes de mais, quero agradecer a possibilidade de estarmos aqui, mais uma vez, presencial, online. Volto a reforçar que é importante, o importante é estarmos e o importante é passarmos a palavra. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui a despender um bocadinho do vosso tempo. É bastante importante que estejamos aqui ainda para mais para falarmos sobre uma ótima causa. Eu penso que vocês me veem como Associação Salvador, é o nome que aparece. No entanto, o meu nome é Inês, para quem ainda não falei e não me conhece. Faço parte da campanha, da equipa da campanha de consignação de IRS da Associação Salvador e venho aqui um bocadinho falar sobre a própria associação, os próprios projetos e iniciativas que a associação desenvolve. Vou passar um vídeo com testemunhos de pessoas que foram diretamente ajudadas pela associação, para também terem ideias de exemplos reais do enfoque do nosso trabalho e do impacto do nosso trabalho. E depois, e é o motivo pelo qual estamos aqui, falarei um bocadinho da consignação de IRS, mas mais para o fim. Portanto, não sei se já conhecem a associação, alguma vez ouviram falar? Já? Ok, pois porque já fomos a algumas empresas que em 50 pessoas que estavam nas palestras ninguém tinha ouvido falar da nossa associação. Portanto, vou só dar aqui uma pequena introdução, mas não me vou alongar muito, uma vez que já sabem o que é que a associação é. Portanto, a associação foi, tal como o próprio nome indica, foi criada pelo Salvador. O Salvador, aos 16 anos, teve um grave acidente de viação que o deixou tetraplégico e, juntamente com o seu pai, Vasco Mendes de Almeida, que era uma pessoa influente, pensaram: porquê ajudar apenas o Salvador? Porquê adaptar a escola, somente a escola do Salvador, se podemos ajudar outras pessoas que estão na mesma situação do Salvador? Podemos alargar os nossos horizontes e reivindicar e tentar promover a inclusão destas pessoas. Então, em 2003, criam a associação. Para o ano fará 20 anos, portanto é assim uma data redonda para a associação. E criaram com a missão de promover a inclusão de pessoas com deficiência motora e a melhoria da sua qualidade de vida e, no fundo, potenciando os seus talentos e sensibilizando para a igualdade de oportunidades e também com o grande lema de tentarmos ambicionar chegar a um mundo igual para todos, ainda que existam as suas diferenças, não é? Porque, infelizmente, ainda estamos um bocadinho, não, ainda estamos muito aquém desta tal igualdade de oportunidades e muitas vezes estas pessoas, porque nasceram assim ou porque tiveram acidentes, mas são completamente competentes e têm as mesmas qualidades, são completamente negligenciadas e a associação procura mudar isso. Eu, então, acho que não há melhor forma de perceberem o que é que a associação faz se não for através deste vídeo com os testemunhos. Portanto, eu vou passar o vídeo agora, são 3 testemunhos de 3 pessoas diferentes, com circunstâncias de vida diferentes, um porque foi um acidente, outra criança porque nasceu assim, e depois continuávamos, pode ser? Pronto, então eu vou partilhar. Penso que agora já dá, porque estávamos há pouco eu e a Bernadette estávamos com alguma dificuldade a partilhar, mas agora acho que vai dar. Estão a ver? Ok, então vamos lá. Foi há 5 anos atrás, numa passagem de ano em Andorra, em que houve um deslize e tive um acidente e assim fiquei paraplégico. Continuei a fazer tudo igual, mas sentado sobre rodas. O meu sonho de ser piloto continuou. Fiquei a conhecer o trabalho da Associação Salvador através de uma formação que a Associação Salvador fez no Centro de Reabilitação do Sul, em São Brás. Foi que me fez acreditar a agarrar num projeto dentro da aviação com o curso de planeador de rotas aéreas. Haverá certamente muitas coisas que a pessoa poderá vir a descobrir que consegue fazer com uma cadeira que seria imaginável. A Beatriz, como a mãe disse, é uma criança que depende dos pais para tudo. E quando digo para tudo, é mesmo para tudo, quer seja a nível da alimentação, a nível do vestuário, a nível de ir para qualquer lado que seja, tem que ser na cadeirinha ou no colo, e às vezes é um bocado complicado, porque a Beatriz já começa a ficar grande,
ninguém está à espera de ter um filho assim. As casas de banho não estão adaptadas hoje em dia, claro, a estas pessoas. E nós precisávamos mesmo de fazer obras na casa de banho. Foi aí que entrou a Associação Salvador, que a minha esposa conseguiu pesquisar e ver aí as coisas. A Associação Salvador consegue ajudar muitas famílias e nós conseguimos um desses apoios, onde conseguimos arranjar a nossa casa de banho, adaptar a casa de banho à Beatriz, onde é muito mais fácil agora entrar com a Beatriz dentro da casa de banho, que era difícil, dar banho à Beatriz, que era o essencial, que era a nível das costas, que era a nível de tudo, era muito difícil, e a Beatriz fez 8 anos, não é nenhum bebê, porque quando é um bebê, dá-se banho numa banheira e as coisas funcionam. A Beatriz vai crescendo e cada vez se necessita desse apoio. E temos muito a agradecer à Associação Salvador. O que nos ajudou nesse aspecto foram obras que foram bastante caras, e se não fosse a Salvador, se calhar andávamos aqui enrolados e com mais burocracias, íamos para aqui, íamos para ali, e nunca mais nós saíamos aqui. Neste aspecto, Salvador foi 5 estrelas, só tenho a agradecer, eu e em nome da minha filhota, e da minha família e da minha esposa, muito obrigado pela ajuda que nos deram, porque dificilmente conseguiríamos fazer essas obras. A minha vida era uma vida bastante ativa. Eu era bombeira na cidade de Lisboa. Ingressei naquela corporação com 20 anos como tripulante de ambulância. Em 2014 fui vítima de uma tentativa de homicídio por parte do meu companheiro. Fui projetada da janela da minha casa de aproximadamente 8 metros de altura. A consequência foi uma lesão vertebromedular e uma paraplegia que resultou, a partir dessa data, a minha locomoção é feita em cadeira de rodas. Um processo feito de várias fases, não é? Foi recomeçar uma vida nova, diferente daquela que eu estava habituada, não é? E o primeiro grande obstáculo foi ficar prisioneira dentro desta casa. A casa onde eu vivo é um prédio sem elevador e vivo no segundo andar. E então foram longos 4 anos em que eu vivi esta situação. A ajuda que eu tive foi quando conheci a Associação Salvador. Comecei a ver que havia assim uma possibilidade da minha situação mudar. E em 2018 foi quando a obra se realizou, da plataforma elevatória aqui no prédio onde eu vivo, e a partir dessa altura comecei a poder sair sozinha de casa pelos meus meios, sem depender da ajuda de outras pessoas. Foi assim uma transformação de ter novamente a minha liberdade, porque durante muito tempo fiquei privada de decidir os meus horários, a hora que eu quero sair, a hora que eu quero entrar, e poder fazer isso de novo foi assim uma sensação indescritível. Consigo 0,5% do seu IRS sem qualquer custo. Demora menos de 10 segundos e em média contribui com 15 euros. Muito obrigado. Juntos mudamos vidas. Estes realmente foram testemunhos de 3 pessoas que foram diretamente ajudadas pela associação, e realmente dá para ter uma visão, mas para terem uma visão assim mais alargada e mais concisa do nosso trabalho, vou-vos indicar alguns dados que nós temos. Em toda a existência da associação, a associação ajudou 3.428 pessoas, desenvolveu 11 projetos de apoio e sensibilização, dinamizou 11 modalidades de desporto adaptado, e isto é no projeto mesmo de desporto adaptado. Modalidades como vela adaptada, ciclismo adaptado, nesse caso para ciclismo, têm sido mesmo grandes, temos sido mesmo campeões. A Sandra Manuel, que falou no vídeo, por exemplo, este fim de semana ganhou um prémio em paraciclismo, que é com as handbikes, não sei se conhecem, pedala-se com as mãos, e só para terem uma noção, uma handbike custa 2.000 euros. Portanto, este projeto também permite adquirir esses equipamentos que, sem ser com ajudas
e com donativos, etc., nunca poderiam ser possíveis. E depois também atribuímos 1.300.000 euros em apoios que permitiram ajudar 415 pessoas obras em casa, como por exemplo o caso da Beatriz, que nós vimos no vídeo, precisava claramente de uma casa de banho adaptada, também da Sandra Manuel, que precisava da plataforma elevatória nas escadas, porque ficou presa na sua casa, viu-se presa na sua casa, não tinha como sair, porque não tinha elevador. E também, lá está, no meio deste projeto de ação qualidade de vida, que não é apenas obras em casa, tem simples coisas como, por exemplo, ir a um jardim zoológico. Perguntámos uma vez a duas irmãs o que é que pretendiam e elas disseram ir ao jardim zoológico porque nunca fomos. Portanto, tem simples coisas como uma ida simples ao jardim zoológico ou então projetos e iniciativas mais maiores, não é? Como estas, por exemplo, organizações e eventos de desporto adaptado. No mês passado houve pela primeira vez um concurso, uma competição de vela adaptada, e isto tudo no meio destes projetos. Dizer-vos também que o desporto adaptado tem tanta importância para a nossa associação que um dos nossos embaixadores, que é o Helder Mestre, é campeão paralímpico, e é uma história fantástica, e se puderem ir ao nosso site, com certeza vão lá ver, é simplesmente fascinante. Conseguimos também colocar 262 pessoas com deficiência motora no mercado de trabalho e sensibilizar 345 empresas. Tal como eu dizia há pouco à Bernadette, mas vou voltar a repetir, este projeto, que é o projeto Destino Desemprego, procura fazer um match entre as necessidades das empresas com as competências destas pessoas, porque muitas vezes estas pessoas têm todas as competências necessárias para trabalhar e são negligenciadas assim que entram numa entrevista e vê que têm alguma incapacidade, mobilidade reduzida, etc. E nós procuramos mudar esse chip, porque ele ainda existe e não deveria existir. E também porque mobilizamos o país. Pela primeira vez este ano, a 20 de outubro, vai-se celebrar o Dia Nacional das Acessibilidades. Nunca tinha acontecido, foi um grande feito para a associação. E lá está, são imensos projetos, imensos testemunhos que nós temos e claro, dependemos sempre da vossa ajuda, não é? É essencial, portanto, penso que se estarão a perguntar como é que poderão ajudar, porque isso é bastante importante. Nós no ano passado ajudámos 435 pessoas em 2021. É claro que esse é um número que nós tentamos sempre, pelo menos manter, ou tanto melhor, aumentar, não é? E lá está, e isso depende dos apoios e das ajudas que nós temos. E eu venho aqui falar de 2 apoios que são possíveis da vossa parte fazê-lo sem qualquer custo. Em primeiro lugar é a consignação de IRS, que é muito simples, não tem qualquer custo para a pessoa, no fundo, quando estamos a fazer a declaração de IRS, temos a oportunidade de colocar o número de contribuinte de uma associação à nossa escolha e no fundo, o imposto que nós já pagamos ao Estado, 0,5% desse imposto é canalizado a uma associação. Ou seja, no fundo, podemos escolher para onde é que o nosso imposto vai. E isso nós não temos essa oportunidade em mais circunstância nenhuma. Portanto, escolhemos para onde é que vai e 0,5% vem para uma boa causa. Não fica retido nos cofres do Estado, vem para uma associação e realmente faz uma grande diferença, porque, para terem um bocadinho de noção, existem 4.500 entidades inscritas na consignação, cada vez são mais entidades, fundações, associações, instituições religiosas, institutos, e existe um grande potencial, porque 65% dos contribuintes ainda não fazem a consignação, ou por desconhecimento, ou porque ainda não existe informação suficiente, até porque não convém ao Estado divulgar, não é? Isso é um facto. E, portanto, 65% das pessoas não fazem a consignação e pensam que vai sair do bolso delas, e não é nada assim. E demora apenas 10 segundos. Se for em papel, na declaração, modelo 3, campo 11, coloca-se o número de contribuinte,
Se for online, na área da pré-liquidação, seleciona-se a associação, vai aparecer uma listagem, seleciona-se a associação, coloca-se o número de contribuinte e é exatamente a mesma coisa. Para terem uma noção do impacto da consignação de IRS para a Associação Salvador, representa 25% do nosso orçamento anual, ou seja, é mesmo muito importante. Dependemos da consignação de IRS para a sustentabilidade dos nossos projetos e aquelas pessoas como a Beatriz que ouviram no vídeo não poderão ter os apoios que teriam ou que ainda continuam a ter, porque elas ainda continuam a estar ligadas à associação, se não for o vosso contributo. E, portanto, apelava, lá está, estamos aqui a apelar para a consignação de IRS, que é realmente muito importante e que nos permite manter este apoio e tentar aumentar o número de pessoas que temos ajudado até então. Outra forma de ajudar sem custos é com a nossa iniciativa Aniversário Solidário, que iniciou no ano passado, e basicamente é quando nós vamos fazer anos, por exemplo, eu este ano vou fazer 24 anos, eu vou me inscrever na iniciativa e eu comprometo-me com a associação e com a pessoa que está a ser ajudada mensalmente, porque todos os meses temos uma pessoa diferente a ser ajudada no âmbito desta iniciativa, e o que é que eu tenho que fazer? Tenho que percorrer 24 km. Lá está, converto os anos que vou fazer em quilómetros. É claro que não precisa de ser num só dia, é simbólico, também não precisa de ser os 24 quilómetros, não é? É algo simbólico. E o que é que nós temos que fazer? Patrocinar os nossos quilómetros. Partilhar no nosso meio familiar, no nosso grupo de amigos, nas nossas redes sociais, apelar que patrocinem, que apadrinhem o nosso quilómetro. Por exemplo, hoje vou percorrer 1 quilómetro pela pessoa que estou a ajudar e há algum amigo que diz, muito bem, eu apadrinho esse quilómetro com 10 euros. Esse dinheiro é automaticamente transferido para a conta da pessoa que está a ser ajudada, ou porque precisa, lá está, de obras em casa, ou porque precisa de um apoio médico. E no fundo, não sei, é dar-me, se calhar, uma boa causa ao nosso aniversário e possibilitar que mais pessoas sejam ajudadas. É muito engraçado, porque já tivemos pessoas que fizeram 1 quilómetro a andar de cavalo, já tivemos pessoas a nadar, já tivemos pessoas a fazer intercalada, a correr, e depois andavam. E tudo depende, lá está, do nosso patrocínio, no fundo, de divulgarmos e a apelar que apadrinhem esses quilómetros. Não precisam de fazer nada, é no fundo só divulgar, porque nós temos uma equipa de comunicação que faz logo as publicações, tira fotos, envia-vos as publicações, ou seja, no fundo é só mesmo fazer o clique na rede social ou enviar uma mensagem a um familiar ou a um amigo e não tem qualquer custo, no fundo é uma prenda de anos que nos poderão dar e também é muito fácil. Ó Inês, permite-me só uma pergunta. No caso do aniversário solidário, como é que a questão se processa mesmo na prática? Ou seja, a pessoa tem que fazer a inscrição convosco e a partir daí há uma articulação? Sim, era isso que eu ia falar agora. Eu vou colocar no chat para todos verem. Portanto, o número de contribuinte da associação. Vou também colocar o meu e-mail, caso tenham alguma dúvida no decorrer desta palestra. Coloquei o e-mail do aniversário solidário, caso tenham alguma dúvida, e coloquei um link. Este link é precisamente o link para se inscreverem. É um formulário de inscrição para o aniversário solidário. Convém que coloquem pelo menos o vosso nome e a vossa data de nascimento para mais próximo da data que estão próximo de estarem a fazer anos, nós contactamos e perguntamos. Sempre vamos avançar, sempre querem participar na iniciativa e depois aí o processo desenrola-se. Nós temos é que nos inscrever e depois seremos contactados. Eu, por exemplo, sei que lá para o final de outubro serei contactada para fazer a minha parte, porque já me inscrevi. E pronto, no fundo é isso, é inscrever e depois nós contactamos. É um produto vosso? Foi desenvolvido por vocês, a Associação Salvador? É uma coisa transversal? Sim. É assim, no fundo, já existem iniciativas idênticas, até por exemplo aquela questão do Facebook, de quando estamos a fazer anos, abrirmos aquelas campanhas donativos. Mas é mesmo uma iniciativa desenvolvida pela associação.
E como temos, lá está, estamos muito ligados ao desporto, encontramos um match, não é? Entre desporto e donativos. Não sei se tem mais alguma questão. Eu tenho mais um vídeo para passar, que é, no fundo, um oi do Salvador aqui connosco. Se quiserem, eu passo o vídeo e depois, se tiverem alguma questão, falamos no fim. Pronto. Então, vou passar o vídeo. Peço desculpa porque não partilhei som e depois vocês não conseguem ouvir. Okay. Já estão a ver o vídeo, certo? Ok. Olá, espero que estejam todos bem. Sou o Salvador e sou presidente da Associação Salvador. Tive uma infância normal e feliz, como tantas crianças, mas aos 16 anos tive um acidente grave de moto que me deixou tetraplégico. Não baixei os braços, graças ao apoio da minha família, dos meus amigos e de uma força que sempre tive que ter. Fui à luta e, em 2003, constituí a Associação Salvador com o apoio do meu pai. Ao longo destes anos, temos tido a oportunidade de apoiar milhares e milhares de pessoas com deficiência motora e mudado imensas vidas. Em 2021, apoiámos 688 pessoas que, com a nossa ajuda, puderam romper o isolamento e ver melhorada a sua qualidade de vida, fazendo obras em casa que permitem entrar e sair autonomamente, comprando diversos equipamentos e dando cabazes de alimentos, integrando também no mercado de trabalho e apoiando o desporto adaptado, onde temos mais de 10 modalidades. Este foi um ano muito exigente para todos, em que nos vimos confinados em casa. Agora imaginem como se sentem as pessoas com deficiência que estão fechadas há anos sem conseguirem sair. Nunca o apoio da Associação Salvador foi tão importante. Para continuarmos a realizar todo este trabalho, nós precisamos do seu apoio. 2022 será um ano muito desafiante. E nós, na Associação Salvador, temos o compromisso de querer chegar a mais pessoas com mais ajuda. Para isso, precisamos do seu apoio. Consigne 0,5% do seu IRS sem qualquer custo. Demora menos de 10 segundos e, em média, contribui com 15 euros. Muito obrigado. Juntos, mudamos vidas. Graças à Associação Salvador, eu consigo sair de casa. Graças à Associação Salvador, consegui emprego no Banco Santander. A Associação Salvador apoiou-me com uma cadeira de rodas para praticar o basquetebol e hoje represento a Seleção Nacional. A Associação Salvador ajudou os meus 3 filhos gêmeos. Ajude-nos a continuar a mudar vidas, quando consigo. Pronto, não sei se têm alguma questão, se eu puder responder, se eu conseguir responder, são muito bem-vindas. Também, se não se sentirem à vontade para questionar aqui, podem-me sempre enviar um e-mail e nós respondemos. Relativamente ao aniversário solidário, também, se tiverem alguma questão, enviem um e-mail para aquele que eu coloquei no chat. Se não tiverem, deixem... Sim. Eu, se calhar, antes de mais, obrigada aqui pela apresentação e também dar-vos os parabéns pelo excelente trabalho que a Associação tem feito em prol de um tema que hoje em dia, na verdade, está muito em voga, que é este tema da diversidade e da inclusão. Eu acredito sinceramente que vivemos um tempo de grande abertura e de grande transformação nestas temáticas. Eu gostava de deixar aqui só duas questões. O que é que vocês sentem que são os principais desafios que enfrentam hoje? Até porque, assim, dizias no início, a Associação Salvador está há 20 anos no mercado, portanto é todo um histórico. O que é que tu sentes que nesta fase, e até porque eu acho que sinceramente estamos numa fase de transformação, aqueles que são os principais desafios que vocês atravessam? Esse era um dos temas que eu gostava de que respondesses da mesma forma. O que é que vocês sentem que mais pode ser feito, seja pela comunidade, seja pelas empresas em particular? Eu acho que, lá está, já existe mais sensibilidade para o assunto em várias áreas da sociedade. No entanto, existe ainda muito a fazer. E, por exemplo, pequenos exemplos que nós irmos com o Salvador na rua, nós aí é que temos a noção
da chatice, acho que é essa a palavra, da chatice, do incómodo que é andar na rua e fazer uma coisa tão simples como, por exemplo, ir a um restaurante. Eu fui almoçar com ele no outro dia e tivemos que andar imenso só para conseguirmos entrar num restaurante que não tivesse um degrau à porta e que, por lei, deve existir esta questão da acessibilidade, mas não é cumprida, que existe um degrau à porta porque não havia esse espaço para colocar a cadeira de rodas. Não temos espaço, aqui os corredores são muito apertados, e como ele tem mesmo uma cadeira de rodas elétrica, ainda ocupa mais espaço do que as normais. Portanto, eu acho que os desafios são dos mais simples aos mais complexos, desde os mais simples, que é um degrau à porta de um restaurante, que é um muro para pessoas com deficiência, ou até, por exemplo, na questão da empregabilidade, eu acho que ainda está muito, muito aquém. Lá está, vai havendo mais sensibilidade, e até porque, enfim, é um pouco difícil dizer isto, mas as próprias empresas beneficiam com isso e às vezes aproveitam esse benefício, não é? Mas mesmo que beneficiem ou não, lá está, têm a sensibilidade para isso e empregam estas pessoas. No entanto, é mesmo muito difícil e todos os dias ligam-nos para a associação a pedir ajuda para encontrar emprego e que realmente tem sido muito difícil, porque basta chegarem a uma entrevista e são completamente logo excluídos, ainda nem falaram nada, ainda nem falaram sobre as suas competências, qualidades, dificuldades, etc. E depois parte-se muito do pressuposto, que é, por exemplo, nós tivemos uma pessoa que estava empregada no Santander e ela veio completamente mudar o departamento tornou-se muito mais dinâmico e então foi mesmo uma mais-valia para a empresa. No entanto, eles partiam do pressuposto que ela só queria trabalhar em part-time por causa das dificuldades, mas ela queria trabalhar em full-time. Portanto, eu acho que há muitos preconceitos, não é? E a área do emprego é mesmo, o do mercado de trabalho é mesmo a que está mais longe de se atingir, mas depois é também nestas simples coisas, de ir a um restaurante. Não existem essas acessibilidades. Por exemplo, numa cadeira de rodas normal ainda é possível alguém empurrar e fazer um cavalinho e a pessoa sempre consegue entrar, mas com uma cadeira elétrica que pesa imensos quilos, é impossível. Então as pessoas têm que andar à procura, depois os nossos passeios. E isto está tudo legislado, mas nada muda, na verdade. São pequeninas coisas que às vezes vão mudando e lá está, através de associações, mas acho que ainda os desafios ainda cá estão e ainda são muito presentes e enfim, pronto, acho que é isso. Não sei se respondi, mas eu sinto da minha experiência, que também não é assim tão duradoura na associação, mas do que eu tenho ouvido, até porque eu gosto muito de basear nos exemplos reais das pessoas que nós ajudamos ou que nos contactam a pedir ajuda, e eu acho que não existe ninguém melhor para explicar as dificuldades que sentem e as oportunidades que também às vezes conseguem ter graças à associação do que as próprias pessoas com mobilidade reduzida. Sim. Excelente, obrigada. Obrigada a nós por estarmos aqui e por conseguirmos passar aqui um bocadinho do testemunho. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Vamos agradecer então à Inês por este tempo que esteve aqui connosco, não é? Sim, eu também quero agradecer muito, mais uma vez, já agradeci várias vezes, mas quero mesmo agradecer estas palestras que realmente são mesmo muito importantes para nós. E agora que está mesmo na fase do preenchimento das declarações de IRS, então ainda temos mais... Tentamos que esta campanha seja ainda mais intensa e lá está, como eu disse, representa mesmo uma grande fatia do nosso orçamento, o que permite a sustentabilidade da nossa atividade, não é? Nós dependemos dos donativos e dependemos de quem está de fora para continuarmos a trabalhar e, portanto, se não tiverem nenhuma questão, deixo só aqui o repto, por favor, consignem à Associação Salvador e aproveito o slogan da nossa associação, que é Juntos Mudamos Vidas. Obrigada, Inês. Obrigada. Qualquer coisa, contactem, enviem e-mail, nós respondemos, está bem? Combinado. Muito obrigada. Inês. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigado.